Vai ser muito difícil derrotar o Lula ou o candidato do PT em 2022. Eu tenho argumentado que, pelo menos hoje, eu estou achando isso mais difícil de fazer do que tirar o Bolsonaro do segundo turno. Então, se alguns meses atrás eu achava que o maior desafio seria tirar o Bolsonaro do segundo turno, hoje eu já estou achando que deu uma mudada e a coisa mais difícil de se fazer vai ser ganhar do Lula ou do candidato do PT em 2022, muito porque 2018 foi um ano de anomalia. E para argumentar isso, eu vou pegar as 3 últimas eleições presidenciais e vou analisar os 3 estados que eu acho que são os mais importantes e os mais decisivos nas eleições presidenciais. Então eu vou comparar aqui tanto o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e eu vou usar o estado de São Paulo aqui como um parâmetro para a gente ver quanto que o petismo é forte ou não é forte nesses principais estados aqui do Brasil. Então, lembrando que em 2010, o Rio de Janeiro votou 40% no candidato de oposição ao PT. Então, eu não lembro agora se era o Alckmin ou se era o Serra, mas apenas 40% no segundo turno. Em 2014 já aumentou um pouquinho o sentimento antipetista, que foi para 45%. Comentário: o Rio de Janeiro é um estado tão não tucano que em 2014 o Aécio Neves, que era candidato, não chegou nem em segundo lugar no primeiro turno. Quem ficou em segundo lugar aqui foi a Marina Silva. Olha que coisa meio bizarra. E depois, em 2018, aconteceu alguma coisa muito estranha. O candidato de oposição ao PT, que era o Jair Messias Bolsonaro, conseguiu 68% dos votos. Perceba, 40, 45, era um estado que tipicamente votava com o PT ou deixava muito equilibrado. De repente, os caras chegam lá e metem 68% dos votos no segundo turno. Isso aqui é muito voto num colégio eleitoral tão grande quanto o Rio de Janeiro, que provavelmente é o terceiro maior colégio eleitoral, acho que isso é, atrás de São Paulo e Minas Gerais, se eu não estou enganado. Legal? Agora vamos pegar Minas Gerais, outro estado que tipicamente vota mais ou menos meio a meio. 42% em 2010, 48% em 2014 e aqui subiu na verdade para 58%. Isso daqui também é muita diferença de voto. Se não me engano, é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Só daqui para cá teve um aumento de 10%, 10 pontos percentuais. Isso é muita coisa. Outro estado que é extremamente importante, o estado do Rio Grande do Sul, que geralmente o candidato de oposição ao PT ganhava muito apertado, 51%, 54%, e depois aqui foi para 63%, quase 10 pontos percentuais também daqui para 2018, muita diferença de votos. Agora, se a gente for pegar o estado de São Paulo, que é um estado tipicamente contra o PT, que começa a combater o PT antes dos outros estados, e em 2010 tinha 54% no candidato contra o PT, 64% em 2014, aqui foi o grande salto do antipetismo no estado de São Paulo, e daí aqui em 2018 também 68% de votos para o Jair Messias Bolsonaro. Não teve tanto aumento aqui de 64 para 68, porque o estado de São Paulo ele já era um estado bastante antipetista. O Bolsonaro não era nada a mais pro paulista e pro paulistano do que um candidato de oposição ao PT. Mas, olha que coisa importante, para esses outros estados e para o restante dos brasileiros, o Bolsonaro não era só um candidato de oposição ao PT. E as pessoas não entendem isso, os tucanos principalmente não entendem isso, tem que tomar muito cuidado. Agora, eu acho que a próxima eleição ela vai ser decidida basicamente nesses estados. E eu vi uma pesquisa sobre intenções de voto em 2022, que foi feita agora no estado do Rio de Janeiro, em junho, ou seja, uma pesquisa meio antiga, mais de 52% do eleitorado carioca rejeitavam o governo Bolsonaro. Mais de 52% rejeitavam o governo Bolsonaro e eu aposto que esse número hoje é muito maior porque a crise econômica evoluiu muito nos últimos meses. Então é impraticável pensar
que o candidato de oposição ao PT, principalmente se o candidato de oposição ao PT for o Jair Messias Bolsonaro, vai conseguir qualquer coisa parecida com isso daí. E eu acho que isso daqui não vai se repetir em nenhum desses outros estados. Eu acho bastante provável que mesmo aqui em São Paulo, se tiver um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, eu acho bastante provável que o Lula ganhe do Bolsonaro. E se o Bolsonaro ganhar, eu tô achando que vai ser um cenário muito mais parecido com 2010 do que um candidato, do que um ano como 2014 ou 2018. Então, eu acho que o Bolsonaro está derretendo muito, então eu acho que é mais fácil a gente tirar o Bolsonaro do segundo turno do que eventualmente ganhar do Lula no segundo turno. Isso daí, se a gente está com um candidato mais ou menos tucano, a gente não tem muito como fugir disso aqui, ó. Candidato de oposição ao PT perdeu, candidato de oposição ao PT perdeu apertado, mas perdeu. Então, se a gente ficar refém dos tucanos, não tem muito o que fazer. E do Bolsonaro, eu acho que ainda pior, vai tomar fumo muito feio. Então, a gente tem que se atentar a esses estados, porque eles são muito importantes e as bolhas intelectuais da grande mídia, ela tem uma visão excessivamente paulista, excessivamente urbana, excessivamente de classe média alta, excessivamente de voto de opinião e não entende direito como funciona o eleitorado, é de cair o cu da bunda, legal? Então, esses aqui são os estados que eu acho que são os mais importantes e a gente tem que tomar bastante cuidado para fazer uma candidatura que seja possível, não só ganhar do Bolsonaro, tirar o Bolsonaro do segundo turno, como ganhar do Lula. Hoje em dia, eu acho que a candidatura do Ciro Gomes seria a candidatura mais forte para enfrentar o Lula no segundo turno, e mesmo assim eu acho que perde feio. Mesmo tendo dois estados tipicamente brisolistas, digamos assim, que é o estado do Rio de Janeiro e o estado do Rio Grande do Sul. Último comentário, Rio de Janeiro tipicamente não vota contra o PT, porém nunca elegeu o governador do PT. Estranho isso, né? Na verdade não é que eles são petistas, você não pode falar que o carioca é petista. O carioca ele tem uma certa quantidade de valores que são palatáveis ao projeto de país petista. É diferente de falar que eles são petistas. Nunca ganharam eleição para governador. E isso daí não é tão estranho assim. Legal? É isso aí. Se você acha que eu perdi alguma parte aí no argumento, por favor, comente embaixo. Se vocês conhecem alguma outra pesquisa que está falando desses estados, principalmente, para intenção de voto, por favor, me avise que eu posso dar uma olhada e faço um outro vídeo explicando um pouquinho melhor o que eu acho desses novos dados. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.